Agora a gente muda de assunto, porque o presidente Jair Bolsonaro entrou hoje com um recurso no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade da cobrança diferenciada de ICMS pelos estados sobre os combustíveis. O requerimento foi feito por uma ação direta de inconstitucionalidade. Nessa ação, a AGU, a Advocacia Geral da União, pediu também que a Corte defina em caráter liminar que seja cobrada uma alíquota única enquanto a matéria não for votada pelo Congresso. A atitude do presidente, Serrão, é uma tentativa de desvincular o governo federal dos preços elevados dos combustíveis e atribuí-los também aos estados. Dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis mostram que na última semana o preço médio da gasolina variou de R$ 5,88 na região sul a R$ 6,25 no centro-oeste. Se considerados os valores máximos, os preços chegam a R$ 6,80 e R$ 7,22, respectivamente. Serrão, te chamei antes porque eu quero saber, o governo consegue lá no Supremo essa unificação para tentar mostrar onde é que está o problema do aumento desenfreado dos combustíveis? Mal comparando, essa ação é como se você pedisse ao lobo mau para não comer Chapeuzinho Vermelho. E essa autorização vai ser dada exatamente por aquele poder supremo que já avacalhou você lá atrás quando você queria autonomia para cuidar da pandemia. Então, é muito previsível que essa ação vai dar em nada, vai afogar o motor do carro, com certeza. Porque o problema é a estrutura brasileira. Esse ICMS é um dos grandes problemas do Brasil que deveria ter sido discutido em uma reforma tributária séria. Só que estados não querem discutir isso. A prioridade deles é arrecadar cada vez mais para poder gastar cada vez mais, financiando a máquina pública pesadíssima, perdulária e corrupta. Esse é o problema do Brasil. Então, o ICMS, no ideal, seria que você pudesse até ter um ICMS único, bom senso, mandaria que houvesse uma reunião aí do CONFAZ, do Conselho dos Secretários de Fazenda, para que você pudesse ter até num momento de crise, né, um ICMS único sobre os combustíveis, para que a gente facilitasse que o preço fosse abaixado. O governo federal já fez o esforço dele segurando impostos, mas é necessário que os estados façam também. Hoje, claramente, os combustíveis estão muito caros por causa do ICMS cobrado de maneira diferenciada e, em alguns casos, sempre mais alta que o outro, pelos estados. Então, é um impasse institucional. Só que o Supremo Tribunal Federal, quando chega uma ação dessa lá, ele vai dizer o quê? A Constituição de 88, aquela maravilha, diz que tem que obedecer à autonomia, o federalismo, né? O federalismo de Araque que tem no Brasil. Então, os estados são autônomos para cuidar de seus impostos. Em tese, essa é a tese consagrada no Brasil. Só que, na prática, volto a dizer, governança é pragmatismo. Isso não é uma tese pragmática. Então, precisamos rever o modelo. Só que o Supremo Tribunal Federal está querendo resolver isso? Não. Os estados estão querendo? Não. Então, o presidente Bolsonaro tem que tentar liderar, de alguma forma, a população, para que a população pressione seus governadores para que o combustível abaixe. Ou então, teremos inflação alta em função disso, que o efeito é cascata. Ô, Bruna, mais 2 capítulos aí sobre a briga aí, governo federal, governo Bolsonaro, STF e também governo federal e governos estaduais? É uma boa pergunta, Gabriel. Na verdade, se a gente observar todo o quadro, é positivo esse pedido da AGU, porque ele tende a escancarar qual é a situação real. É um pedido legítimo, é uma ação correta, obedece todos os princípios próprios aí, a limitação de cada um dos poderes e, caso haja uma recusa do Supremo, dependendo do fundamento, dependendo do malabarismo, vai ficar muito mais claro para as pessoas que
há uma resistência em trabalhar pela harmonia por parte do Supremo Tribunal Federal, né? E é interessante que isso aconteça. Eu espero que a previsão do meu colega Serrão esteja certa e que o Supremo recuse, porque aí a gente vai ter mais uma prova de que talvez não é por parte do presidente que não haja boa vontade, né? Então, nesse sentido, é positivo. Agora, eu gostaria de mencionar aqui que esse problema, o Serrão falou muito bem, né? A gente tem um problema na cadeia de impostos, né? A gente tem um sistema tributário muito complexo e aí você tem essas gambiarras do tipo, mas e os estados? Se todo o dinheiro é centralizado em Brasília e depois tem que voltar, como é que os estados vão se manter? Aí os estados têm autonomia para taxar e tal, e aí você tem... Bom, você tem o imposto municipal das 3 esferas, né? O estadual e aqueles que são federais. Mas essa autonomia, ela acaba muitas vezes gerando problemas ou de bitributação ou de um impacto muito ruim na cadeia produtiva, na produção. E o ICMS é o que tem o maior impacto na produção, considerando ainda que é o imposto sobre circulação de mercadoria, que ele varia de estado para estado, e considerando como que é a nossa rede de distribuição das mercadorias, isso gera, inclusive, uma diferença de custo de vida de estado para estado, né? Então, na verdade, são muitos problemas que a gente acaba observando com base nessa diferenciação. Mas eu queria mencionar aqui que o problema fundamental é rever o sentido com que os impostos são vistos no Brasil. Porque hoje eu li uma matéria, o melhor artigo sobre toda essa questão da reforma tributária. O melhor artigo, assinado pelo Paulo Sanchotene, que é um cientista político, que escreveu uma matéria para o Instituto Liberal. E ele diferencia o que são impostos positivos e impostos negativos. E impostos positivos são aqueles que realmente geram um estímulo da riqueza. E os negativos são aqueles que tentam combater a pobreza, mas geram miséria, né? E o que seria interessante na sociedade brasileira nesse momento seria a gente perceber qual é a relação que a gente tem com os impostos, porque eles são vistos, como o presidente mostra nessa ação, de maneira negativa, como algo que atrapalha a vida dos brasileiros. Mas será que os impostos de fato não atrapalham porque eles acabam pela falta de diferenciar de quais são os impostos positivos, aqueles que vão ajudar a gente a ter um Estado eficiente, dos negativos que simplesmente ampliam a miséria a pretexto de combater a pobreza? Será que se a gente não fizer essa discussão, adianta essas gambiarras que a gente vê por aí? Não, baixa aqui, baixa ali, ficar fazendo essa matemática aí cheia de malabarismo. Eu acho que o problema é que a gente nunca vai aqui no Brasil no fundamento. O que é imposto no Brasil? É algo que realmente não permite que a gente se desamarre dessa precariedade e desse estado de miséria que não é vencido. E não é resolvendo aqui esse ICMS que isso vai melhorar. A gente tem que rever profundamente os fundamentos que amparam o sentido da tributação no Brasil. Constantino, esse recurso, né, essa ação aí do presidente da República não poderia ter sido feito antes, já que impetrado antes no Supremo, já que por que só agora que os preços dos combustíveis escalaram de uma maneira descontrolada? Exatamente por isso, né, Gabriel? Na verdade, é uma disputa de imagem. O presidente está querendo deixar claro para a população que o aumento na bomba de gasolina não é culpa do governo federal, os governadores são gulosos e, por isso, a entrada desse recurso, que é legítimo. Agora, veja, eu concordo com meus colegas em relação a toda a complexidade, mas eu levo o federalismo muito a sério. Eu moro num país onde o federalismo é vigente e de uns tempos para cá tem ocorrido uma centralização cada vez maior em Washington também, tanto em poder como em recursos, o que torna os Estados Unidos mais parecidos com países latino-americanos e é péssimo, né? Então, eu não gosto da expressão guerra fiscal entre estados. Eu acho que competição de estados para botar cada um os seus tributos é saudável. O que não pode acontecer é o Estado ficar dando vários subsídios para grupos específicos, depois vai à bancarrota e a União tem que salvar. Aí é que mora o problema, né? Agora, eu sou muito favorável à descentralização e ao princípio de subsidiariedade. O cidadão mora no município.
né? Então, aquilo que pode ficar a cargo dos municípios deveria ser assim, depois só o que não puder vai para âmbito estadual e só algumas poucas coisas em âmbito federal. No Brasil é tudo ao contrário, a pirâmide é invertida, a concentração está toda na União, prefeitos e governadores têm que ir com o pires na mão para Brasília, isso gera dependência, está tudo errado. Está tudo errado. Agora, também está errado ter mais de 5 mil municípios, né? E aí tem municípios que não conseguem se sustentar por conta própria. Então está tudo errado no Brasil. Agora, eu não vejo o problema em si na tal guerra fiscal. É óbvio que é um emaranhado louco para quem faz negócios num país com dimensão continental, você ter 27 tributos diferentes só de ICMS. Agora, teoricamente, os estados deveriam ter autonomia, desde que com transparência. E aí é que mora o problema. O povo, quando vai lá botar gasolina, nem sabe quanto está pagando de imposto e para onde vai cada real que ele está abastecendo, né? Então, esse que é o problema, transparência. E o presidente está, de certa forma, numa artimanha, numa medida que tem como interesse a questão da imagem, né? Deixar claro para a população que o problema não está no governo federal. E também tem problema de câmbio, problema de Oriente Médio, Afeganistão, tudo isso impacta combustível e a gente só não pode cair na tentação do Ciro Gomes, que andou dizendo aí que dane-se o que acontece lá fora, o Brasil tem que praticar o seu preço e pronto, é o custo mais margem. Quer dizer, o sujeito não consegue nem entender o que é uma commodity, o que é custo de oportunidade. Aí é assustador, a gente já foi por esse caminho com a Dilma Rousseff e deu onde deu.